Para alcançar a felicidade individual e fazer a coisa certa, é crucial aplicar bom senso e pensamento racional claro. Neste vídeo, vamos explorar como desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes, baseadas nos ensinamentos de Marco Aurélio. Mas antes de prosseguirmos, é vital que você se inscreva em nosso canal, torne-se um membro para nos apoiar e encorajar a produção de mais vídeos educativos. Marco Aurélio disse: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Essa é uma das principais lições do estoicismo, de tomar controle da sua percepção. Temos o costume de rotular tudo o que encontramos, desde eventos até pessoas, com juízos de valor, considerando-os bons, ruins, chatos, divertidos, bonitos, feios, e assim por diante, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Essa prática é exaustiva e pode impactar negativamente nossas vidas. Por exemplo, rotular cada interação em um dia particularmente difícil como horrível torna o dia ainda mais negativo. Se descrevemos uma festa como chata, ela se tornará automaticamente lembrada como uma parte chata de nossa experiência. Frequentemente, nossos julgamentos iniciais são influenciados pelas emoções, tornando-os provavelmente irracionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas muitas vezes se mistura com metáforas e hipérboles que ampliam negativamente as situações. Se alguém termina um relacionamento, por exemplo, dizemos que a ex-companheira partiu nosso coração, em vez de simplesmente reconhecer que os sentimentos mudaram. Essa forma de pensar influencia diretamente nossos sentimentos, não sendo o evento real a causa direta de nosso mal-estar, mas sim a maneira inconsciente como optamos por pensar sobre ele. Os estoicos, ao contrário, incentivam a considerar cada situação com cautela e a ter um olhar mais amplo sobre as coisas que encontramos e fazemos. Uma das maneiras de exercer essa cautela é desfazer os julgamentos feitos. Isso significa olhar além deles e tentar ver a situação por uma perspectiva mais otimista e racional. Por exemplo, ao analisar uma parte considerada chata, é possível ressignificá-la como um evento onde foi possível conhecer novas pessoas ou explorar um lugar diferente. Iniciar o treinamento de percepção envolve a prática de não julgar tudo com base no primeiro instinto e emoção. A melhor maneira de começar é questionar a racionalidade por trás das opiniões formadas, procurando uma maneira mais positiva de interpretar as situações. Marco Aurélio enfatizou que os danos só existem se os considerarmos como tal. Isso significa que a dificuldade de uma experiência é diretamente proporcional à maneira como a encaramos. Os estoicos também recomendam visualizar cada situação negativa como uma oportunidade para o bem. Há um desafio chamado o virar o obstáculo de cabeça para baixo. Por exemplo, quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e comete erros que afetam os lucros da empresa, é normal sentir frustração. No entanto, é uma oportunidade para praticar a paciência, tornar-se um professor melhor, aprender a integrar novos colegas na empresa e lidar com situações estressantes. Todas essas são habilidades valiosas para o futuro, que podem ser úteis em várias situações. Ajude a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse: do impedimento para a ação avança a ação, ou o que está no caminho se torna o caminho. Então, ao invés de julgar exageradamente tudo que você encontra, reserve um tempo para olhar objetivamente as coisas, e você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. Ajustar a mentalidade de acordo com a situação pode trazer clareza e simplificação à vida. Quando você ajusta sua mentalidade para o lado mais positivo, perceberá que as coisas não o incomodam tanto quanto antes, facilitando sua jornada pela vida.
Aprender a controlar as emoções é um dos ensinamentos de Marco Aurélio. Ele nos aconselha a não permitir que as emoções sobreponham o que a nossa mente diz. Deixar-se levar pelas emoções muitas vezes é descrito como um contraste gritante com agir racionalmente, e não é sem razão. Nada turva nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar claramente em todos os momentos, uma habilidade essencial a ser dominada é a capacidade de controlar as emoções. Segundo Marco Aurélio, a raiva, em particular, nos causa mais mal do que bem. Ao contrário do que muitos acreditam, controlar as emoções não significa reprimi-las. Por exemplo, quando sentir raiva intensa devido a uma traição, não pode negar sua existência, mas pode redirecioná-la. Ao se sentir irritado, pergunte a si mesmo se expressar essa raiva beneficiará a situação, talvez alcançando melhores resultados através de uma conversa tranquila e expressando seus sentimentos. Entretanto, gerenciar emoções intensas, como a raiva, envolve não sucumbir a elas. Uma abordagem estoica sugere redirecionar essas emoções, em vez de suprimi-las. Quando sentir raiva, pergunte a si mesmo como posso canalizar essa raiva para algo útil. Por exemplo, se sentir medo ou ansiedade, em vez de simplesmente ignorá-los, use essas emoções para desafiá-lo. O medo pode ser uma motivação para superar os obstáculos e crescer. Ao se preparar para as perguntas possíveis de seu chefe ao solicitar um aumento, você se torna mais preparado para lidar com os desafios. O conceito da dicotomia de controle, segundo Marcos Aurelius, é saber o que está sob seu controle e o que não está. Por exemplo, o clima e a opinião de terceiros estão fora de seu controle, mas o modo como se veste, a hora de sair e as pessoas que o cercam estão em seu domínio. Pergunte a si mesmo: o que posso controlar? O que não está sob seu controle, aprenda a aceitar e não deixe que isso o afete. Agir de acordo com o que se pode controlar limpamente instantaneamente. Parte importante da dicotomia de controle é o amor fati ou amor fati, o amor ao destino. Ao abraçar a vida e todas as circunstâncias que ela traz, é possível aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Aprender a distinguir o que se pode controlar e o que não, age de acordo com isso, pode trazer clareza à mente. Viva com virtude e perspectiva abrangente, Marco Aurélio disse: sempre ame a vida. Não podemos escapar do destino nem controlar circunstâncias que estão além de nosso controle, mas podemos escolher amar a vida, independentemente do que ocorra. Por exemplo, se você for rejeitado para um emprego que almejava, pode parecer uma situação sem redenção, mas essa é uma visão simplista. Ao invés de considerar a não realização de sua ambição como um fracasso, investigue o porquê do resultado negativo. Se a falha foi de sua parte, algo que você pode controlar, trabalhe nessas falhas e tente novamente no futuro. Se a razão foi um fator externo, algo fora do seu controle, aceite que a oportunidade nunca existiu e não fique chateado por algo que não era uma possibilidade real. Aceitar o destino envolve se distanciar de resultados fixos e indicadores externos de sucesso. Por exemplo, se deseja ser escritor e medir seu sucesso pela quantidade de vendas de seu livro, estará sujeito às flutuações do mercado. No entanto, se medir seu sucesso pela satisfação com o trabalho final ou pelo esforço que dedicou a ele, estará no controle do seu sucesso. Certifique-se de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir seus objetivos, mas esteja pronto para aceitar a possibilidade de não alcançá-los. Se nos concentrarmos apenas no que está ao nosso alcance e prometermos aceitar o que não está de acordo com nossas expectativas, encontraremos calma, aconteça o que acontecer. Abrace as virtudes, como citado por Marco Aurélio,
e mergulhe profundamente em si mesmo em busca de bondade, pronta para fluir se persistir na busca. As virtudes podem ser consideradas como excelência de caráter ou comportamento moralmente correto. Isso não só beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para um bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interligado, onde tudo e todos estão conectados. Os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em sintonia com a razão eram os que se dedicavam ao bem-estar mais amplo, ou seja, praticavam virtudes. A ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, de acordo com os estoicos. Quando a vida nos coloca em circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser nossas guias, nos direcionando para o caminho correto e mantendo-nos com os pés no chão. Por isso, os indivíduos mais enriquecidos com virtudes muitas vezes emanam tranquilidade e compostura. Para incorporar qualidades virtuosas, é preciso internalizar as 4 virtudes cardeais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria permite distinguir entre o bem, o mal e o neutro, transcender as oscilações emocionais e deixar a razão governar o que é moralmente correto. A justiça é a base da equidade, um compromisso com o que é correto e equitativo para todos. A coragem permite agir apesar do medo pessoal, realizar ações para o bem maior, apesar da incerteza do resultado. A coragem não significa a erradicação do medo, do desejo ou da ansiedade, mas sim a decisão consciente de seguir adiante, superando as barreiras emocionais. Por fim, a temperança, ou moderação, significa manter um equilíbrio entre os extremos, exercitar o autocontrole e a disciplina. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo em detrimento da gratificação passageira. Essas virtudes ajudam a garantir que você sempre siga o caminho da retidão, guiado pela razão, cultivando uma mente tranquila. Mantenha uma perspectiva ampla. A citação final de Marco Aurélio ecoa a sabedoria de Platão: sempre que você quiser falar sobre pessoas, é melhor ter uma visão panorâmica e ver tudo de uma só vez. Adotar uma visão ampla é vital para alcançar clareza mental em meio às agitações da vida. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados, imersos em desafios pessoais, como se carregássemos o peso do mundo. Contudo, uma mudança de perspectiva revela a realidade subjacente. Ao desapegar e contemplar a vastidão do mundo e da existência, percebemos quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão insignificantes somos no grande esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela um mundo muito mais vasto do que o que percebemos em nossos desafios diários. As pessoas geralmente ignoram que suas próprias experiências e visões não são as únicas a serem consideradas, mesmo dentro de suas próprias vidas. Por exemplo, alguém que teve uma experiência desfavorável com cães pode achar desafiador compreender que esses animais são queridos por outros. É essencial ampliar a perspectiva e se desapegar das preocupações imediatas, pois somos uma parte minúscula de um vasto e interligado universo. Reconhecer a possibilidade de experiências diversas de tempos em tempos é imperativo. Dar um passo atrás e se perguntar: no que estou negligenciando ou deixando de entender? Essa prática introspectiva traz vários benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer no emprego atual ou buscar uma posição recém-disponível em outro lugar. Tal decisão pode parecer assustadora, especialmente se não tiver certeza se qualquer uma das opções cumprirá suas aspirações. Enquanto o emprego atual oferece estabilidade e você está hesitante com as responsabilidades ligadas a uma promoção, o atrativo de um salário melhor acena. Você pode se sentir enredado dentro deste dilema. No entanto, uma riqueza de perspectivas inexploradas encontra-se sob a superfície.
Você já pensou em aventurar-se em um campo completamente diferente ou explorar um empreendimento paralelo que complemente seu trabalho atual? Talvez se dedicar a uma paixão para desviar o foco de tarefas que você acha menos atraentes. É totalmente plausível que inúmeras oportunidades na vida estejam escapando de sua consciência. Adotar uma perspectiva mais ampla, em vez de focar apenas nas preocupações imediatas, é significativo para tomar decisões informadas. Ampliar seu escopo não é apenas valioso para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões e formar um julgamento abrangente. É imperativo considerar todas as facetas e possibilidades dentro de uma situação. Além disso, recuar significa distanciar-se de preconceitos e pontos de vista pessoais. Abrir mão temporariamente de seus desejos pode oferecer um novo ponto de vista, levando-o a refletir sobre aqueles ao seu redor e suas responsabilidades para com eles. Na intensidade do momento, você pode perceber uma ação como jogar lixo como inconsequente. No entanto, ao fazer uma pausa e ampliar sua perspectiva para abranger a totalidade do mundo e as possíveis consequências, a insignificância de sua inclinação para o lixo torna-se claramente aparente em comparação com o bem-estar do planeta. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, postulando que a melhoria do mundo contribui inerentemente para o bem-estar pessoal de cada um. Portanto, dar um passo atrás para abraçar um ponto de vista global, em vez de se concentrar apenas em sua própria vida, tem um significado imenso. Enfrentar uma escolha, adversidade, desafio ou mudança na vida, você tem a capacidade de fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou mais tarde. Talvez durante um passeio ao ar livre ou durante uma sessão de diário reflexivo, uma atividade que Marco Aurélio particularmente defendia. Essas perguntas permitem que você mergulhe mais fundo em seus pensamentos e ações. Você pode pensar que no calor do momento jogar lixo não é um grande problema. Mas, ao dar um passo atrás e pensar na totalidade do mundo e na possibilidade de todos agirem da mesma maneira, você vê a pequenez do seu desejo em comparação com o bem-estar do mundo. Como os estoicos pensavam que tudo no mundo está interligado e que o bem-estar geral melhora o bem-estar pessoal, dar um passo atrás e olhar para o mundo como um todo, em vez de apenas sua vida, é tremendamente importante ao enfrentar uma escolha, dificuldade, problema ou mudança na vida. Você pode se perguntar interiormente um pouco mais, talvez durante um passeio ou quando estiver refletindo sobre o seu dia, seja através de um diário. Essa atividade foi defendida por Marco Aurélio, e algumas perguntas comuns para considerar incluem: quais poderiam ser os efeitos a longo prazo da minha escolha ou ação? Como poderia a perspectiva de outra pessoa diferir da minha? Eu conheço alguém em uma situação semelhante? Como minha escolha afeta meu bem-estar e o bem-estar das pessoas ao meu redor? Existem escolhas que ainda não considerei? Ter tempo para considerar todos os aspectos do mundo ajuda a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas com mais clareza, além de contribuir para um mundo melhor. Você sempre terá uma visão de supervisão que o deixa livre de restrições desnecessárias, preconceitos ou dúvidas. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de verificar nossa lista de reprodução para mais conteúdo sobre sucesso e felicidade usando sabedoria filosófica antiga. Não se esqueça de se inscrever e tornar-se membro do canal. Muito obrigado por assistir.